Olá, você que me segue aqui no Fórmula Brum. Você já deve ter visto nas transmissões das corridas na Fórmula 1 que os pilotos treinam o procedimento de largada, e isso ao longo de diversas sessões de treino livre, procurando encontrar o coeficiente, o setup ideal de largada num cálculo bastante complicado que envolve muito mais do que aderência de pista, temperatura e diversas questões óbvias, que é muito comentado. Nesse vídeo, eu vou detalhar o máximo possível aquilo que é feito pelos engenheiros e pilotos, especialmente na relação da embreagem de um Fórmula 1, que é algo muito interessante de se conhecer, para que a gente possa compreender como que piloto, engenheiro, equipe consegue entrar finalmente num cálculo complicado para que o piloto possa ter uma boa largada. Diversas vezes nas corridas, nós vemos o piloto às vezes ter uma má largada, outro ter uma largada extraordinária, e hoje a gente vai entender muito da parte técnica, mecânica e eletrônica do que envolve tudo isso. Se você gosta desse tipo de temática técnica, se inscreva no Fórmula Brum, porque o nosso canal é dedicado a esse tipo de assunto de técnica e tecnologia, de pilotos, de pista, da engenharia dos carros. Eu faço lives de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 20 horas, onde a gente tem a oportunidade de interagir, de perguntar, de participar e acrescentar, e juntos pelo chat possamos também curtir essa paixão da velocidade que nós temos. A primeira coisa que nós temos que entender é como que a potência do motor é passada para as rodas, porque de fato é essa engenharia, esse setup, esse coeficiente de aderência, de tracionamento que envolve em toda essa eletrônica de largada. De uma forma bem simples e básica, vamos entender como funciona o motor de um Fórmula 1. Bom, eu sei que muitos de vocês que curtem essa temática técnica conhecem alguma coisa sobre motores de carro, mas outras pessoas às vezes curtem o canal e sequer sabem dirigir, mas gostam de Fórmula 1. Portanto, um pouquinho de paciência para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página, e então eu vou dar um detalhe especial sobre a embreagem de um Fórmula 1. Bom, você já deve ter ouvido na linguagem de motores sobre motor V6, V8 ou motor de 3, 4 cilindros em linha. Bom, para um veículo de motor 4 tempos, como é o caso de um Fórmula 1, produzir potência, esses 4 tempos, na verdade, são relações de movimento que ocorrem dentro do cilindro e pistão do motor. Para ficar simples de entender, imagine você andando numa bicicleta, em que as suas pernas são 2 pistões. Quando um pistão sobe, o outro está empurrando a haste de manivela. Quando o outro termina de empurrar, a outra perna sobe. E assim é o movimento de pistões, ou seja, pela árvore de manivela dos pedais, a sua perna sobe e desce, colocando potência e transmitindo a potência muscular das suas pernas para as rodas. É exatamente assim que ocorre o movimento dos pistões do cilindro, seja V6, V8, que no caso da Fórmula 1 2022, 23, 24, esse regulamento até 25, são motores V6. Os 4 tempos eu vou mostrar exatamente agora numa imagem muito simples de você entender. Na sua tela, os 4 tempos do motor: a admissão, a compressão, a combustão e o escape. A admissão é quando a mistura ar-combustível é admitida por uma aspiração do cilindro dentro dessa câmara. Ou seja, quando uma perna sobe e desce, um dos cilindros está aspirando essa mistura ar-combustível na mecânica clássica. Logicamente, nós temos hoje injeção eletrônica, injeção direta, nos mais antigos o carburador, mas o princípio é o mesmo. A mistura ar-combustível é admitida por aspiração, como quando você usa uma seringa para puxar um líquido de algum recipiente, ela é aspirada para dentro desse cilindro. Por isso, na década de 80, você tinha os motores aspirados e o motor turbo.
Eu tenho um vídeo aqui no canal, que deve estar passando aí na tela, em que eu explico melhor como funciona o turbo de um carro em geral, inclusive também da Fórmula 1. Isso é um outro assunto bônus, mas o fato é que essa mistura ar-combustível é admitida. Uma experiência simples de se fazer é quando você acende uma vela, coloca um copo emborcado, no momento em que o fogo consumir o oxigênio dentro desse copo emborcado, a vela vai se apagar. Portanto, é preciso ter a mistura dos dois, ar-combustível. Depois, essa mistura ar-combustível dentro desse cilindro vai ser comprimida nesse movimento de manivelas dos cilindros, em que uma sobe, outra desce, ou seja, a válvula de admissão se fechará, a válvula de escape também estará fechada e haverá a compressão dessa mistura. Por isso você já deve ter ouvido falar muito de taxa de compressão ou cabeçote rebaixado para aumentar a taxa de compressão. Esses termos são muito comuns. Agora que essa mistura está comprimida dentro da câmara de combustão, é preciso haver uma ignição. E é quando essa pequena pecinha entra em vigor, é a vela de ignição, exatamente criando a combustão, que é o terceiro tempo. Uma vez que essa combustão ocorre, o pistão é empurrado para baixo e a árvore de manivela gira exatamente como a sua perna. Quando empurra a pedaleira da bicicleta, transfere potência. Agora, dentro desse cilindro, tem o gás, né, dessa queima toda, e é quando a válvula de admissão é fechada, a válvula de exaustão é aberta e esse gás é empurrado para fora. Quando nós falamos de turbo, é nesse momento em que o turbo entra em ação. Lá naquele vídeo eu explico melhor. Mas o que eu quero te mostrar agora é que toda essa potência gerada por esses movimentos, que no caso de um Fórmula 1 é um V6, mas eu vou botar na sua tela agora um motor V8 funcionando, exatamente aí, 4 cilindros para um lado, 4 cilindros para o outro, e esses sparkzinhos, esses brilhos que estão acontecendo na sua tela, na verdade são as velas de ignição funcionando e em cima o comando de válvula. Bom, toda essa potência está acontecendo, mas ela não foi transmitida para as rodas. É preciso haver algo que acople toda essa potência para as rodas. E é nessa hora que entra a transmissão e também a questão da embreagem, que é o sistema que vai conectar a transmissão, as marchas do carro a toda essa potência do motor. Bom, quando a embreagem conecta o motor à transmissão, toda essa potência que nós falamos sobre o motor passa para a caixa de marchas e da caixa de marchas, através do diferencial, para as rodas. Vamos entender bem como isso funciona. Vou colocar aqui na imagem para você como é uma embreagem convencional, uma embreagem que você vai encontrar no carro de rua, como por exemplo aí o volante do motor, o disco de embreagem que causa essa fricção e o platô que coloca essa pressão do disco de embreagem no volante do motor. Bom, o que é o tal do volante do motor? Toda aquela haste de manivelas onde estão conectados os cilindros, na ponta dele vai exatamente o volante do motor. E é nesse volante que, quando o carro dá partida, o motor de arranque vai exatamente nessa cremalheira, nesses dentes em volta dele, faz esse volante do motor girar, girando consequentemente os cilindros e fazendo a admissão da mistura ar-combustível, consequente a ignição do carro quando tem o sinal elétrico lá na vela de ignição. Calma, vou simplificar exatamente essa parte. No momento em que esse volante do motor está girando, porque ele está conectado nessa árvore de manivela, é a hora que o disco de embreagem cola e, por fricção, pega a potência do motor e transmite para a transmissão, que faz a conexão com as rodas do carro. Quando você, num carro convencional com pedal de embreagem, aciona o pedal, esse disco descola do volante e o carro não traciona. E quando você solta a embreagem, esse disco traciona. O princípio da embreagem no Fórmula 1 será o mesmo, porém tem uma grande diferença. Enquanto num carro de rua a embreagem é um disco que se conecta ao volante do motor,
Já no Fórmula 1, ele é diferente. Ele, na verdade, é aquela peça que se conecta na ponta da haste de manivela, fazendo uma espécie de mordida. A embreagem de um Fórmula 1 morde o virabrequim e é esse coeficiente, essa medida da mordida da embreagem, que é a questão mais complicada para os engenheiros e pilotos encontrarem. Bom, para você entender o tamanho de uma embreagem, eu vou chamar uma pessoa muito importante aqui para te mostrar exatamente a dimensão dessa embreagem, que são discos de fibra de carbono que resistem a muita temperatura. E eu vou pedir para Sebastian Vettel te mostrar o tamanho de uma embreagem de um Fórmula 1. Ou seja, essa embreagem ela acaba mordendo a haste de manivela. E qual é a grande complexidade disso? Qual é o grande complicado no setup de um Fórmula 1? Bom, algumas considerações a gente vai pontuar aqui para a gente entender o setup mecânico e eletrônico de um Fórmula 1. São vários fatores. Primeiro, o que a gente já disse, que a mordida da embreagem ocorre no virabrequim. Agora, para que a gente possa ter um setup perfeito, essa mordida da embreagem não pode patinar, porque a embreagem ficaria fria. Ou seja, como a gente vai fazer para essa embreagem funcionar corretamente? Lembra da fricção do disco? Essa mordida tem que ser um pouco apertada, quase que friccionando no virabrequim, para que a embreagem esquente e, ao esquentar, ela funcione. Mas tem um porém. Essa embreagem pode esquentar, deve esquentar, mas não pode esquentar muito. Friccionar é bom, no entanto, se ela morder demais, ela esquenta demais e isso não será bom para a largada. Portanto, esse coeficiente segue. No caso, se ela morder demais, ela esquenta muito e se ela morder de menos, ela patina. Ou seja, é preciso encontrar um coeficiente ideal. E além disso tudo, vai também a questão da aderência dos pneus e qual o tipo escolhido. Qual o tipo de pneu for escolhido para a largada vai comprometer também toda essa transferência de potência e isso tem que ser considerado no coeficiente eletrônico e mecânico dessa embreagem do jeito da mordida dela. Continuando, tem outros fatores também. O piloto e o engenheiro devem perceber se eles não estão largando do lado sujo ou do lado limpo da pista e, com isso, chegar a uma conclusão de qual setup dessa embreagem de largada. E é por isso que os pilotos treinam muito e procuram encontrar de todas as formas qual é o coeficiente correto da largada. Bom, outras questões nós poderíamos falar aqui no vídeo, muito mais amplamente, com relação à posição da largada da manivela de embreagem que fica atrás do volante do Fórmula 1, fica dos dois lados. Antigamente você tinha um dente onde o piloto conseguia entender qual era a posição, agora você não tem mais. Enfim, vários assuntos que nós poderíamos falar que você pode escrever nos comentários a sua dúvida para a gente poder esclarecer, seja nos comentários ou em outros vídeos. E também convido você a participar das lives que eu já mencionei, de segunda a sexta-feira, meio-dia e 20 horas, para perguntar, para participar, para acrescentar e a gente possa crescer a nossa comunidade. Gostou do conteúdo? Se inscreve no Fórmula Brum para não esquecer, para não perder nenhum outro conteúdo do canal. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo, pessoal.